Ele é um papel que, ao mesmo tempo, ele é omissivo, né? Há uma omissão clara, patente do governo federal, que você tem, desde 78, um prazo descumprido. Na verdade, o Estatuto do INPE, de 73, estabeleceu 5 anos para que essa demarcação de terras ocorresse. Posteriormente, como tudo no Brasil, aí terminado. E aí, o que acontece? A origem, talvez, de todos os conflitos que nós temos hoje, ele deriva desse atraso histórico. Então, por exemplo, o valor da terra. Vamos imaginar o caso agora mais rumoroso, o caso de Carapó. Em Carapó, em 73, você tinha 100 serrarias em Carapó. Então, você tinha uma área absolutamente florestada, com um valor absolutamente irrisório de terra, né? Porque naquela época, até a década de 90, né, o valor da terra, das benfeitorias, que era muito superior ao valor da terra, porque justamente o acesso às fazendas e a famosa formação das fazendas era algo que para o produtor era do que o próprio valor da terra, né? Então, ou seja, se perdeu uma oportunidade histórica de permitir a adequação de direitos, né? Ou seja, tanto produtores rurais que receberiam um valor justo à época. Essa omissão do governo federal, ela é patente, né? E está na gênese desses conflitos fundiários que nós temos hoje. Essas demarcações. Sim, há o caso de Panambi. Panambi, os índios, eles remetem ofícios à FUNAI desde a década de 40. Né? Na década de 70, já houve uma tentativa inicial de demarcação, início da década de 70. Então, esse processo de demarcação... Uma pergunta. Nós tínhamos um governo social, né, que olhava as questões sociais no Brasil, né? Menos a questão indígena. Menos a questão indígena. Não. O senhor acredita que agora, com essa mudança, né, de um governo que tinha esse caráter social para um governo que está focando muito mais o Temer e vamos pegar Temer e Dilma, muda alguma coisa em relação a isso ou não? Assim, Ou já não vinha cumprido mesmo, né? Não, assim, avanço significativo. Muito pelo contrário, nós tivemos uma denegação sistemática de direitos na gestão do Eduardo Cardoso. Não houve avanço nenhum. Doutor, do acordo feito no primeiro termo de ajustamento de conduta, o que não foi cumprido? Praticamente, o acordo, de uma forma mais prática, ele não foi cumprido, né? O que foi cumprido dele, na verdade, do número de áreas que foram acordadas, apenas 3 foram efetivamente identificadas. Então, praticamente, o acordo, talvez 80% dele, ainda não tenha sido, de forma clara, cumprido, né? Ou seja, é muito pouco, né, em relação ao objeto inicial. A FUNAI tem sido omissa, então, nessa questão? Infelizmente, sim, né? Nós temos uma omissão histórica, né? Uma omissão que vai... Desculpa, acho que vai ter que voltar. Foi mal. Então, fala o nome todo do senhor. Marco Antônio Delfino de Almeida. Marco Antônio Delfino de Almeida, procurador da República em Dourados. Da República em Dourados, tá ok? Gravação, então, do vídeo sobre questão indígena. Sim. Nova ação proposta pelo Ministério Público Federal. Doutor, do acordo feito no primeiro termo de ajustamento de conduta, o que não foi cumprido? Podemos dizer que do acordo inicial, apenas 3 áreas foram identificadas. Nós podemos, de uma forma aproximada, entender que 80% do acordo ele permanece sem cumprimento, né? O que é, obviamente, um absurdo. Né? Ou seja, é necessário que haja, por parte do governo federal, né, o atendimento das suas obrigações. Né? Há uma obrigação constitucional de demarcação em terras indígenas que está claramente sendo descumprida pelo Estado brasileiro. Nessa nova ação, além da FUNAI, que é responsável pela solução da questão, essa ação pede também a responsabilidade pessoal dos dirigentes, é isso? Sim. Nós já houve a promoção de ação de probidade em face do ministro da Justiça,
dos antigos presidentes da FUNAI, e a intenção agora é que também os demais servidores, né, que compõem ali a estrutura de aprovação desses relatórios também sejam igualmente responsabilizados. Foi infelizmente detectado que sequer haviam sido autuados os processos de demarcação, né? Os processos de demarcação estão totalmente ali de uma forma irregular do ponto de vista administrativo, o que demonstra de forma muito patente o descaso do governo federal nesse tema absolutamente sensível, né? Não é um tema que nós possamos, em um primeiro momento, entender como de menor importância. Muito da violência que nós temos uma violência que é sistêmica em relação às populações indígenas. Nós temos, desde 2003, uma média de um assassinato de liderança por ano. Muito dessa violência ela deriva dessa oposição forçada que foi criada entre produtores rurais e populações indígenas por conta desse atraso histórico no processo de demarcação. Além dessa questão da violência, quais outros fatores os indígenas estão sendo hoje passando, mas eu queria usar um outro termo. Sofrendo. Tá. Eu vou fazer a pergunta, tá? Sim. Tá. Além dessa questão da violência, quais outros problemas os indígenas dessas regiões estão sofrendo? Nós temos, recentemente nós tivemos uma visita do Conceia, né, um dado interessantíssimo que demonstra o impacto disso na vida das pessoas, né? É muito comum em determinadas comunidades indígenas você olhar o cabelo descolorido, né, de algumas, especialmente de mulheres, né, indígenas, mulheres e crianças. Aquilo ali não é porque houve uma pintura do cabelo, mas aquilo deriva de uma ausência de proteína animal. Então, infelizmente, a desnutrição talvez seja aí o reflexo mais claro de você ter uma população que não é pequena, vivendo em áreas absolutamente desamparadas de políticas públicas efetivas, né? Acesso à alimentação adequada, acesso à água, acesso à escola. Obviamente, toda essa pleiade, né, de serviços públicos são negados a essas populações porque elas ocupam áreas supostamente irregulares por conta desse atraso no processo de identificação e delimitação em terras indígenas. Ou seja, uma carência, então, financeira. Carência financeira e de qualidade de vida, né? Você tem a carência, ela nem é financeira, eu acho que você tem uma afetação da dignidade dessas comunidades, né? É algo muito mais grave, né? Você tem um absoluto, você coloca claramente cidadãos de segunda classe, né? Cidadãos que têm direitos a determinadas, cidadãos que têm cidadania plena, né? E cidadãos que, ainda que sejam detentores formais de direitos, não os conseguem exercer. Tá. Do acordo feito no primeiro termo de ajustamento de conduta, o que não foi cumprido? Beleza? Mais uma? Sem essas demarcações, quais implicações para as populações indígenas que aguardam uma solução? Mesmo com a FUNAI propondo em 2011 um novo cronograma para o cumprimento do acordo, até agora não houve registro formal dos relatórios preliminares. O Ministério Público Federal, em Mato Grosso do Sul, pede à Justiça providências. Vamos de novo? Mesmo com a FUNAI propondo em 2011 um novo cronograma para o cumprimento do acordo, até agora não houve registro formal dos relatórios preliminares. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pede à Justiça providências. Ok? Gostou agora? Ficou bom, né? Mesmo com a FUNAI propondo em 2011 um novo cronograma para o cumprimento do acordo, até agora não houve registro formal dos relatórios preliminares. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pede à Justiça providências.
Mesmo com a FUNAI propondo em 2011 um novo cronograma para o cumprimento do acordo, até agora não houve registro formal dos relatórios preliminares. O Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pede à Justiça providências.